nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém. E amém. Glória a Deus. A partir de maio, esse mês, nós vamos aprender a Bíblia toda quarta-feira. Cada quarta-feira vai ser um livro da Bíblia. Eu fiz um resumo, é lógico que ministrar um livro da Bíblia, até o menor deles, em 1 hora, é muito difícil. Mas algum tempo atrás eu fiz uma síntese, eu fiz pesquisas há alguns anos atrás, para que pudesse situar as pessoas, porque a base da nossa espiritualidade, da nossa vida cristã, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser estudada, a palavra de Deus tem que ser compreendida, e a palavra de Deus tem que ser a nossa arma no nosso dia a dia. Muito bem. Alice está conosco, Deus te abençoe, minha irmã. Acabamos de orar por você, Denair, lá de São Gonçalo, de Itaboraí. Ricardo, estou te esperando aqui, Ricardo. E a minha amiga Rita Neves. Que Deus abençoe vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Boa noite, Mirtes. Boa noite, Alice. A Alice está mandando uma boa noite para todos aqui, hein, gente? Vamos ficar em pé. Vamos ler a palavra no Evangelho de João, capítulo 10. Põe aí na tela, por favor, você que está me acompanhando. Adriana Arone, Deus te abençoe, minha querida. Dê um abraço aí no pastor Jefferson. Deus abençoe os meus amados irmãos. Glórias ao Senhor. João 10:10. Acharam? É um texto muito conhecido. Obrigado, Mirtes. É um texto muito conhecido. Pai amado, que não seja apenas uma preleção, que não seja apenas a pregação sem a tua manifestação, sem a tua unção, que cada vida aqui seja atingida pela bênção da compreensão da tua palavra. Eu te peço isso no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Mas fala um amém que tem um amém mesmo. Amém. Isso. João 10:10. Quem está escrito aí na sua Bíblia? Já? O ladrão vem somente. Ele somente isso que ele veio. Para quê? Roubar, matar e destruir. Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida, não uma vida arrastando o pé, não uma vida atropelada, mas uma vida em abundância. Que o Senhor te abençoe. Abra seu coração. Fala para quem está ao seu lado. Abra seu coração. Vamos sentar. Quem disse isso aqui? Eu já dei até uma cola para vocês. Quem disse isso aqui? Foi o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus quis dizer quando disse que teríamos vida e vida em abundância? O que será que ele quis dizer? Que nós não vamos passar necessidade? Que nós não seremos humilhados? O Senhor Jesus ressalta, ele deixa claro a qualidade da vida que ele disse que nós teríamos. Ele não está falando de uma vidinha, está falando de vida em abundância. Será que esta vida abundante prometida, isso é uma promessa, tu crê? Amém. Quem crê? É uma promessa. Eu não tenho que duvidar, eu tenho que avaliar a razão pela qual eu não estou vivendo essa vida abundante, ou eu não entendo o que significa a vida abundante conforme Jesus prometeu. Será que esta vida abundante prometida é uma vida sem nenhum problema?
É uma vida sem nenhuma dificuldade. Quantos anos está esperando essa ligação? 2 anos e 3 meses. Tem pessoas que estão esperando muito mais tempo. E nós temos o costume de pensar que nós somos os únicos abandonados por Deus. Existem pessoas em piores condições que vocês, mas tem pessoas em melhores condições. Será que esta vida abundante prometida é uma vida sem dificuldades, sem sofrimento? Estou perguntando. Será que é uma vida abundante, essa vida abundante prometida é sem aflição, sem provação e sem tribulação? Não. Por que não? Vamos lá para João 16:33. João 16:33. Porque muitas vezes nos momentos das tribulações, provações, dificuldades, sofrimentos, lógico que a gente chora, e Raimundo chorou, eu tenho chorado, e quantas pessoas mais têm chorado. Mas vamos ler o texto, João 16:33, leia em voz alta, por favor, já. No mundo tereis aflições. Você sabe o que é uma aflição, né? Tem aflições que a gente pensa que vai ser o fim de tudo. Mexe com a nossa alma. A gente quer sorrir e não encontra mais sorriso para sorrir. A gente busca forças e não tem forças. Pessoas desistem da fé, pessoas apostatam da fé, pessoas abandonam o Senhor por causa de aflições. Como se isso não pudesse acontecer, isso não deve acontecer. Existe até uma corrente dos neopentecostais que duvidam da fé daqueles que passam por aflições. Não deixe ninguém te intimidar, não. Eu estou muito grato a Deus, não de ver a Alice como ela está com essa doença, mas de ouvir o testemunho da Alice neste momento tão complicado dela. A Alice tem vontade de chorar. Um dia ela postou uma imagem de alguém sobrecarregado e ela falou exatamente assim: ai, até quando esse cansaço quimioterápico? Porque depois de uma sessão de quimioterapia, você, nem eu, que tivemos isso, não tivemos isso, a gente não pode nem imaginar. A gente vai ao chão. É vontade de vomitar. Eu estou falando de algo que eu vi, não pela experiência, eu nunca tive essa experiência, graças a Deus. Quem disse isso também? João 16:33. Quem que disse isso? Foi Jesus. O que o Senhor Jesus quis dizer quando disse que no mundo passaríamos por aflições, quando nos promete uma vida e vida abundância? Parece que Jesus está se contradizendo. Você vai viver abundantemente. Aí, num outro capítulo do mesmo evangelho, o mesmo evangelista anotou as duas coisas que Jesus falou. Você vai ter vida e abundância porque eu vim para isso. Mas aí nesse versículo, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que eu acho interessante? É que eu tenho o costume de analisar, eu tenho um manual, uma biblioteca que me informa como que foi escrito isso no original.
Eu tenho o Novo Testamento em livro e no computador e o Velho Testamento. E aflição é como se perde no original que Jesus estava querendo dizer, é como se a gente estivesse perdendo a vida, perdendo o ar, querendo respirar e não conseguindo. Então Jesus está dizendo que isso vai acontecer. Como a vida abundante prometida por Jesus pode ser uma vida com aflições que podem tirar o ar, o sono. E é aí que pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que leem um textinho aqui, um textinho ali, que estão sendo informadas por cegos, biblicamente, teologicamente, espiritualmente definindo, quando chega na aflição, ela fica batendo com raiva de Jesus. Cadê a vida abundante? Isso parece algo que não se harmoniza, aflição com abundância de vida. Parece que não é coerente, parece que Jesus não tinha nada para falar numa hora e ele quis levantar a galera. O diabo veio para estragar, mas eu vim para dar vida abundante para vocês. E aí, quando todo mundo já está calmo, parece que Jesus está dizendo, olha, vai passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso parece algo que não se harmoniza, e todo mundo gosta do que Jesus falou primeiro, mas ninguém quer quando a aflição chega, e a aflição chega, e ela é inevitável, na vida do Papa até o diácono, o servo mais humilde na casa do Senhor. Crente fica doente, crente fica desempregado, crente fica na fila de um emprego há anos. E o fato destas aflições acontecerem não pode descaracterizar, desqualificar quem tem vida abundante. Isso parece algo incoerente, incompatível, porque nós estamos presos a uma definição do dicionário Aurélio, da língua portuguesa, da compreensão humana. Jesus está dizendo que você vai ter vida abundante, porque sem a vida abundante, tu não vai vencer o mundo e as aflições vão ser maiores do que você. Eu coloquei aqui algumas observações sobre essa vida abundante. A primeira observação: a vida abundante prometida não significa apenas uma vida baseada no material, no que vê, no que palpa, nas posses, nos bens, no sucesso, na felicidade definida pelo homem, mas na felicidade definida pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, do versículo 3 a 11. A felicidade que nós precisamos nos concentrar, e eu vou até pedir que você abra lá, eu não tinha registrado para a gente abrir, mas vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 3. Nós temos que nos concentrar o que é felicidade, para que a gente não fique desesperado, desorientado, na hora em que a aflição acontece. Porque se você tem a vida abundante, você vai vencer o mundo. No versículo 3, Jesus disse, bem-aventurados, ou seja, os felizes, o significado de bem-aventurança é felicidade. Bem-aventurados os felizes, bem-aventurados os humildes. Então, Raimundo, essa humilhação fazia parte de Deus na sua vida, para que você seja uma pessoa feliz. Mas a gente não aceita essa, eu não quero ser feliz assim, sendo humilhado.
Bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que você chorou porque você precisava ser consolado. E você foi consolado porque você chorou. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus está dizendo para a gente que o significado de felicidade é ser humilde, é chorar, é ser manso, é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, limpo de coração e pacificador. É aí que você vai encontrar felicidade. Deu para entender? Você está aí? Amém. Então a vida abundante prometida não significa apenas uma vida baseada no material, nas posses, nos bens, no sucesso, na felicidade definida pelo homem, mas sim a felicidade definida pelo Senhor Jesus. A segunda observação é que a vida abundante não significa uma vida protegida, blindada contra os problemas, contra as dificuldades, contra os sofrimentos, contra as aflições, contra as provações, contra as tribulações. Muito pelo contrário. Davi só subiu o trono depois de muitos anos tendo que viver escondido em cavernas e sendo perseguido por alguém que ele fez muito bem porque ele amava. Vai dormir com essa trombada. Mas muita gente pensa que agora eu sou de Jesus, nenhum problema vou ter. Mentira, quem falou isso para você, mentiu para você. Não mentiu só no dia 1º de abril, não. Está mentindo todas as vezes que abre a Bíblia e prega a palavra de maneira errada. Eu tenho resistido a essas mensagens triunfalísticas sem nenhuma base bíblica e teológica. Eu não ouço. Eu, quando vejo muita gente pular para lá igual pipoca, pular para cá, eu não quero ouvir, porque eu queria que essas pessoas explicassem, fossem nos hospitais do câncer e se deparassem com a realidade. Se deparasse com a realidade de pessoas estupradas, de pessoas desenganadas. Essa é a realidade da vida. Quando nos rendemos ao Senhor, Ele não nos coloca numa redoma de vidro, gente. É uma pregação errada, é uma doutrina falha. Mas a vida abundante é uma realidade. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala com fé. Vida abundante é uma realidade, mas aflições também. Elas são inevitáveis. Também já chorei muito e choro e tenho chorado. Às vezes me sinto impotente, às vezes para muitas coisas que eu gostaria de resolver. E o Senhor não me deixa resolver e não me dá condições para resolver. A vida abundante não significa uma vida protegida, blindada contra os problemas, contra as dificuldades. O Senhor não poupou José da maldade e crueldade dos seus irmãos. Gente, a vida com Deus não é uma vida de Hollywood. Em terceiro lugar, a vida abundante significa uma vida liberta de tudo e de qualquer coisa que escraviza o ser humano. Isso é vida abundante. Nada me escraviza. Nada tem domínio sobre mim. Porque a partir do momento em que eu passo a ser uma pessoa regenerada pelo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, eu tenho o mesmo poder que Adão recebeu para dizer para a serpente: fora daqui, passe fora. Já está entendendo? Você está entendendo? A vida abundante significa uma vida liberta de tudo e de qualquer coisa que escraviza o ser humano. Aquela prisão não conseguiu escravizar José. A prisão não conseguiu escravizar Paulo, nem Pedro, nem João.
As chicotadas levadas pelos apóstolos não diminuiu a fé daqueles homens, muito pelo contrário. Aquela igreja primitiva fez muito mais do que essa igreja tecnológica e moderna que nós estamos vivendo. Repete comigo, por favor, para entrar no teu. A vida abundante significa uma vida liberta de tudo e de qualquer coisa que escraviza o ser humano. A vida abundante significa uma vida salva do inferno. A vida abundante significa uma vida justificada pelo sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário. A vida abundante significa uma vida regenerada quando a nossa vida estava degenerada. A vida abundante significa uma vida santificada, separada para serviço e para a glória daquele que nos salvou. A vida abundante, gente, significa uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de fé, com muito otimismo, como aprendemos domingo próximo passado, mas um otimismo baseado na presença, na palavra e nas promessas do Senhor. Não sou otimista baseado na força do pensamento positivo. Eu sou otimista com base na presença do meu Salvador, na palavra do meu Deus, nas promessas do Senhor. É isso que me mantém otimista nos momentos de aflição, e eu posso dizer, eu vivo esta vida abundante, apesar das lutas e aflições que eu terei, e Ele me disse que eu teria. A vida abundante significa uma vida com muita insistência, resistência, resiliência e perseverança. Quem não tem vida abundante não resiste. Cadê fulano? Ele está desanimado. Por quê? Se a vida abundante significa uma vida com insistência, não consegui, mas eu vou conseguir. Significa uma vida com resistência, não vou desistir. A vida abundante significa uma vida com muita resiliência. Resiliência é aquilo que esmaga, que tritura, e aquilo triturado, esmagado, consegue novamente ficar engomado para continuar a caminhada. A vida abundante é o que não me deixa parar de perseverar. E com a vida abundância eu vou sempre perseverar, mesmo em meio a toda e qualquer aflição. A vida abundante prometida pelo Senhor, ela é muito, muito, muito importante, ela é imprescindível para não sermos ignorantes, surdos, fracos em relação aos dois lados da moeda, porque a moeda tem dois lados. O diabo veio para te matar, roubar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Esse é um lado da moeda. O Evangelho apresenta os dois lados da moeda. O outro lado da moeda estou dizendo isso tudo para vocês ficarem firmes. Vocês vão passar por aflições, mas eu dei a vida abundante para vocês. Vocês vão passar pelas aflições. Tem de bom ânimo. Eu acho interessante que ânimo não é uma coisa que Deus nos dá. Porque quando Ziclag foi queimada, Davi chega com os homens lá e vê aquilo, todo mundo entrou em desespero. Mas tem um versículo que diz assim: Davi foi buscar ânimo em Deus. É você, quando está no meio das aflições, que você fala, opa, vou para perto do Senhor buscar ânimo. Sabe por que você faz isso? Você só faz isso porque você tem vida abundante. E a vida abundante é aquela vida que não acaba quando o teu corpo acaba. Você continua vivendo. Teu corpo vai para debaixo da terra e você, porque o teu corpo é a roupa que você usou e está usando enquanto estiver nesta dimensão.
Mas você vai receber uma outra roupa. A roupa vai para debaixo da terra e você vai para a glória encontrar com o teu Salvador. Tem muita gente aí que vibra glória, dá glória, canta louvores na hora da abundância de vida. Mas aí a gente descobre mais na frente que aquela pessoa não tinha vida abundante, nem recebeu vida abundante, porque as aflições fizeram com que ela parasse de perseverar, de insistir, de ser resiliente. São 20h37. Eu ainda coloquei mais, porque o apóstolo Tiago, ele consegue nos explicar como nós podemos compatibilizar a vida abundante com provação e aflição. O que nós precisamos aprender é que o que está escrito na palavra aqui nunca é contrariado e desarmonizado aqui. Se Jesus está falando em uma vida abundante, e aqui ele fala em aflição e nós vamos passar, é porque a vida abundante é que vai nos permitir vencer as aflições. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe que você trouxe aqui o fruto do primeira bênção de sua aposentadoria? Porque você recebeu vida abundante. Porque se você não tivesse vida abundante, só ia ficar chorando. E de repente, quando saísse como saiu, você ia falar assim: quer saber? Demorou muito, eu vou coisa nenhuma para a igreja. Porque pessoas sem vida abundante agem assim, porque elas acham que venceram a aflição pelos seus próprios braços. Você deu glórias a Deus hoje aqui, você cantou ali, vem Senhor, o Senhor veio e avivou. Você está testemunhando que foi o Senhor quem veio e avivou o teu viver. Você está aí? Vamos abrir Tiago, capítulo 1, versículo 1. Porque a gente precisa entender, gente, não existe contradição na Bíblia. É isso que eu quero ensinar em maio, com cada livro que eu vou ministrar da palavra de Deus em maio deste ano, a partir de maio. Vamos lá em Tiago, capítulo 1. Tiago foi aquele apóstolo que falou: eu preciso esclarecer a dúvida do Pedro, do Raimundo, do Felipe, de Rebeca, de Rose, de Viviane, de Valdeli, de Roberta, de Helenice, e Bruna, e Jaciara, Marquinho, e Renato, pastor Marco, Gabi, Ângela, naquele dia. E aí Tiago recebe essa revelação. Então ele aqui nesses 4 versículos do capítulo 1, ele está nos mostrando a compatibilização, a compatibilidade da abundância de vida com a aflição. Versículo 1, leia em voz alta, por favor, capítulo 1, Tiago 1, como é que está escrito aí? Já? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as outras Bíblias de Então, primeiro ensinamento: as aflições e provações são compatíveis, pertinentes, sim, para aqueles que receberam vida abundante. É um grande erro e equívoco você tentar descartar a provação e a aflição das pessoas que receberam vida abundante. Aqui neste versículo, o apóstolo Tiago, ele escreve para crentes. Então ele está dizendo para os crentes que estavam passando por aflição. Então, quando alguém falar pare de sofrer, como se nós optássemos pelo sofrimento, e muito pelo contrário, ninguém quer sofrer, mas eu quero dizer que o sofrimento é inevitável. Eu não posso me acomodar com o sofrimento, mas eu tenho que extrair dele tudo de bom que ele pode me dar, apesar dos pesares. Você está aí? Então Tiago se refere assim, dessa maneira: os irmãos, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Quando fala tribo, está falando do povo de Deus. Povo de Deus. Povo de Deus passa por aflição. Primeiro, porque Jesus disse que nós teríamos, e temos, e ela é inevitável. E quem está falando para você não sofrer mais, é um ignorante da palavra de Deus.
Que Deus tenha misericórdia destes professores da Bíblia. A epístola de Tiago é endereçada, escrita ao povo de Deus com vida em abundância, que passavam pelo que chamamos de diáspora ou dispersão, que foi a ocasião onde muita gente do povo de Deus naquela época vivia fora da sua terra por causa da dura perseguição em diversos países do mundo. Perdiam as suas casas. Leia o capítulo 11 de Hebreus em casa e você vai ver aquelas pessoas que tinham vida abundante, o que elas passaram. Não desconecte mais, não descarte mais aflições da vida abundante. Mas entenda, você só conseguirá vencer o mundo, como Jesus falou, porque você tem a vida abundante que Ele te deu. Todos têm problemas, gente. Todos têm problemas. Todos enfrentam dificuldades, sofrem, passam por aflições, provações, tribulações, mas nem todos receberam vida em abundância para vencerem estas situações. Essa é a diferença. A vida abundante não é para o mundo todo. E quando você vê uma pessoa de pé, aflita, mas de pé, quando você vê uma pessoa passando por uma grande provação, tribulação, e falando, eu amo o meu Senhor, e glorificando, e louvando, e adorando o Senhor, essa pessoa tem vida abundante. A vida abundante não deixa, a vida abundante é aquele recurso que vem sobre a vida humana, que a gente, quando chega uma hora, eu acho que foi hoje que eu ouvi alguém disse assim, eu não sei como conseguir fazer isso. Foi Roberta no gabinete. Foi a vida abundante. E humanamente, com a nossa própria vida, não vai dar. É com a vida abundante que a espiritualidade consegue destruir a matemática, consegue confundir a matemática, consegue mexer com os loucos, com os doidos, com as cabeças humanas. É essa vida abundante que facilita isso tudo. É quando você vê um mar fechado e você fala assim, vamos em direção a ele, mas nós vamos morrer afogados. Não, a gente está com a vida abundante. Eu vivo uma vida abundante. Você sabe que o mar se abre para quem tem vida abundante. O Jordão se seca quando as pessoas com vida abundante vão na direção dele e colocam a planta dos pés. Todas as aflições e provações que o Senhor permite são compatíveis, coerentes e pertinentes, e também, principalmente, na vida de quem recebeu a vida abundante prometida, razão pela qual venceram, vencem e vencerão. E cada vez mais nós somos promovidos para aflições ainda maiores do que as que a gente já passou. Pode acreditar nisso que eu estou lhe dizendo. Pode crer nisso aí. Porque quanto mais você recebe vida, você não vai ter as aflições que você já teve no ano passado, que você hoje falou assim, pô, eu passei por isso. Então Deus falou assim, meu filho, fica firme. Vai vir uma pior agora. Mas você, fala para quem está assim, você vai vencer o mundo. O problema é que alguns pregadores ficam meio sem jeito de falar essas verdades, sabe? Porque as pessoas, eu quero que vocês estejam prontos para encarar a realidade da vida, a verdade nua e crua. Gente, os cristãos primitivos foram mortos em arenas, comidos por leões. Eles podiam fugir, mas ao invés de fugir, eles cantavam. Imagina um leão com uma boca desse tamanho vindo para abocanhar a sua cabeça, e você fala aleluia, sentindo aquele bafo daquele leão. Aqui
Versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de Gente, quem não tem vida abundante não tem motivo de alegria para passar por aflição. As aflições e provações precisam ser e são motivos de toda alegria para quem recebeu vida abundante. Quando tudo está em mar de rosas para mim, está tudo tranquilo, céu de brigadeiro, como se diz na aviação, eu fico meio preocupado, sabia? E quer saber uma coisa? Nesses momentos, a gente não ora como a gente ora quando está aflito. Verdade ou mentira? Quer saber quando você ora mais? Quando tu está aflito. Não é verdade, Helenice? Que tem de gente, ai bispo, pelo amor de Deus, ora por mim. Você vê as lágrimas na escrita do WhatsApp. E eu falei, tu já perdeu o fôlego? Não. Então tu não está no início ainda da tribulação. Não estou falando isso para apavorar, estou falando para você ficar pronto e crer que você vai vencer. Você vai vencer. Palavras de Jesus. Tiago também mostra aos irmãos, aos 12 das 12 tribos que eram o povo de Deus, ele mostra aos irmãos que a alegria pode ser real e vivida mesmo em meio às aflições e provações. Por isso Jesus disse: tende paz em quê? No seu emprego, no seu marido, na sua esposa. Tende paz nestas coisas. Tu está frito. Jesus diz: tende paz em mim. Neste versículo, Tiago é enfático em seu recado aos irmãos que estavam passando por aflições e provações. Ele mostra aos irmãos que a alegria pode ser real e vivida mesmo em meio às aflições e provações. Muitas vezes perdemos a alegria porque as coisas não andam como nós queremos, com todos os detalhes que desejamos. Se recebemos e temos vida abundante, precisamos urgentemente aprender a viver a alegria de estar andando nos caminhos de Deus, ainda que esses caminhos não sejam aqueles que em nossa visão seriam os que andaríamos se pudéssemos escolher. Afinal, quem escolheria andar no caminho das aflições, provações e perseguições? Se o Senhor nos perguntasse, quem aqui ia dizer, eu quero? Quem quer? Quem quer aqui? Levanta a mão. Quem quer andar na aflição? Levanta a mão, por favor. Marquinhos, levanta a mão, Marquinhos. Ninguém quer, eu não quero, mas a verdade é que isso traz benefícios que Tiago nos explica porque vida abundante é compatível com a aflição. Deus nos chama a encontrarmos a alegria duradoura na presença dele. O que aqueles 3 jovens hebreus fazem dentro da fornalha quando foram jogados pelos soldados de Nabucodonosor? Eles choram, eles se ajoelham, eles falam, eu não aguento essa vida. É isso que eles fazem? O que eles fazem? Começam a louvar. Uma pessoa triste louva? Uma pessoa que tem convicção, que tem vida abundante, que não acaba, ela não murmura, ela louva. E foi isso que os 3 fizeram dentro da fornalha. Mas aí as pessoas pensam assim, mas a fornalha não matou eles. Mas eles não vivem até hoje aqui na terra. Um dia eles morreram. Mas os leões não comeram Daniel. Mas Daniel foi cerrado ao meio por um serrote. Naquele momento, para a glória de Deus, a fornalha não esturricou os 3 e os leões não comeram Daniel. Deus nos chama a encontrarmos, repete isso comigo, por favor. Deus nos chama a encontrarmos a alegria duradoura na presença dEle, andando com alegria no clamor e não na murmuração, na fé e não na desconfiança. Versículo 3, o que Tiago está falando aí no versículo 3? Já.
Por isso que a aflição e vida abundante são compatíveis. Porque as aflições e provações são compatíveis para os que receberam vida abundante, porque servem para confirmar a fé. E mais, produzir perseverança. E essa perseverança é uma continuidade, apesar das aflições, mesmo em meio às adversidades. Todos que receberam vida abundante continuam, insistem, perseveram todos os dias, porque são eternos. E as aflições e provações são passageiras e não permanentes. Isso que você está passando vai passar. Fala, isso que você está sentindo vai passar. Já passou. E se não passou, vai passar. Porque nós às vezes nos emocionamos, né? Nós ficamos tão assim emocionados que a gente fala, aleluia, eu não estou sentindo. Estou sentindo sim. Quando você estiver sentindo dor, você tem que dizer, eu estou sentindo dor. Não tem que dizer o que foi ensinado para as multidões, a dor é mentira de Satanás. Mentira de quem falou que é mentira de Satanás. Dor é real. Dor é um grande aliado que o Senhor pôs em nosso organismo. É porque alguma coisa está errada. As aflições e provações são apenas caminhos sobre os quais passaremos e não onde ficaremos presos. As aflições e provações vêm sobre nós por breve tempo, comparando com a eternidade. Afinal, a verdadeira vida abundante não é aquela que o mundo prega, onde fazemos e temos aquilo que o nosso coração quer. A vida abundante bíblica é viver no caminho, ainda que o caminho seja estreito, e conhecer a verdade, que não maqueia nada. O mesmo Jesus falou que veio para que você tenha vida e vida abundante, é o mesmo Jesus que falou, é a verdade, que disse, você vai passar por aflição, mas tenha paz em mim, ele disse, eu venci. Se nós temos paz naquele que venceu, nós vamos vencer. Então não há contradição, não há incompatibilidade de vida abundante com aflição e provação. Então não fique desesperado pensando, eu estou em pecado, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou, como não abandonou tantos outros que viveram uma vida íntegra, santificada. Versículo 4, para encerrar. Vamos ler em voz alta, por favor. Versículo 4. Ora, a perseverança da criação não é nada deficiente. Deu para entender a razão pela qual uma pessoa com vida abundante vive aflita e nas provações? O quarto e último ensinamento é que as aflições e provações, elas são compatíveis para os que receberam a vida abundante, para serem aperfeiçoadas, para se tornarem íntegras. No céu não vai haver um 7-1. Jacó teve que ser Israel, porque senão o céu não tem vaga, não tem espaço para um Jacó. O céu não tem vaga para estelionatário. O céu não tem vaga para prostituta, para ladrão. O céu é um lugar para todo pecador que foi regenerado. Você está aí? Amém. Quem não persevera nas aflições e provações não é aperfeiçoado em seu caráter. As aflições e provações são importantes e imprescindíveis na formação do nosso caráter. Deus não quer apenas Deus não vai só me deu vida abundante para eu viver e gastar como eu quero. Ele está me aperfeiçoando. Ele está me tornando uma pessoa perfeita, íntegra,
sem nenhuma deficiência. Deu para entender? Então, não fica desesperado não. Fala para quem está, não fica desesperado não. Quando a aflição chegar, fala assim para a pessoa, quando a aflição chegar, alegre-se, persevere. Fala, alegre-se, persevere, porque o Senhor está te aperfeiçoando, está tornando você uma pessoa íntegra, inteira para Ele, com nenhuma deficiência. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais. Viva essa vida abundante. Luiz, viva a vida abundante. Sem a vida abundante, o inimigo, o ladrão, mata, rouba e destrói a vida humana limitada que nós temos. Amém? Você está aí? Você entendeu? Quem entendeu aqui, levante a mão e dê glória a Deus. Pronto, vamos ficar em pé. Domingo tem mais. Glórias a Deus. Sábado tem a nossa consagração. Vamos ficar em pé. Vamos, guarda a sua Bíblia, fecha a sua Bíblia. São 9 horas, faltam 1 minuto para as 9. Oi, Sandra Meira, Deus te abençoe, minha querida. Fica na paz. Que Deus abençoe todos vocês aí.